Dando continuidade à nossa programação, daremos início ao painel Regulação da Inteligência Artificial, Desafios e Tendências Globais. Para compor a mesa, convido o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luiz Roberto Barroso. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. O senador da República, Eduardo Gomes. O deputado federal, Aguinaldo Ribeiro. E a advogada e mestre pela Yale Law School, Luna Van Bruchel Barroso. Para moderar essa discussão, convido ao palco a professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes. Peço gentilmente para que todos tomem os seus assentos, para que possamos começar as discussões sobre a regulação da inteligência artificial, desafios e tendências globais. Passo a palavra para a nossa moderadora, a professora Laura. Muito boa tarde a todas e a todos. Penso que podemos começar. Podemos, ministro Barroso? Bom, muito boa tarde a todos e a todas, dando início ao painel Regulação da Inteligência Artificial, Desafios e Tendências Globais. Por mais interessante que seja o tema, sei que não vai ser fácil continuarmos à altura do painel anterior sobre democracia, mas certamente os temas têm muito a ver e eu acho que certamente vai ser muito complementar. Queria começar cumprimentando e dizendo que esse painel sobre regulação da inteligência artificial, tendências e desafios globais, não poderia ser mais atual. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento de grandes transformações pela IA, seja na área da comunicação, seja na área do trabalho, seja em todos os setores sociais, a gente tem visto essa grande transformação. E, naturalmente, nós precisamos também pensar em soluções jurídicas. Queria mencionar aqui o professor Hoffmann Riem, professor alemão, ex-ministro da Corte Constitucional, que diz que nós precisamos pensar sempre em inovações sociais, inovações jurídicas, para lidar com os grandes desafios que as inovações tecnológicas nos trazem. E, certamente, não poderíamos estar em um melhor painel, mais completo do que esse, porque são grandes pensadores, autoridades que estão liderando hoje essas tendências regulatórias no Brasil. Eu queria dar as boas-vindas e dizer que é uma grande alegria, uma grande honra contar com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi presidente da Comissão de Juristas que trabalhou num anteprojeto de regulação da inteligência artificial, que em seguida foi proposto pelo
presidente Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado Federal, e que foi aprovado sob relatoria do de um direito fundamental a uma decisão humana relacionado, que também é um tema com uma grande relação com a inteligência artificial. Eu queria, sem mais delongas, então, passar a palavra aqui para o nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu tenho muito prazer, muita honra, muita alegria de estar aqui. Cumprimento a nossa presidente de mesa, Lara Schertl, e na pessoa dela, cumprimento todos os presentes. O painel vai discutir substancialmente inteligência artificial, mas eu vou fazer um ligeiro desvio para discutir aqui um pouco o tema das plataformas digitais e explicar a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na semana passada a propósito desse tema. O Brasil, em alguma medida, o mundo, de uma maneira geral, tem vivido, eu diria, 3 ondas que não são muito boas nem para o espírito, nem para a causa da humanidade. A primeira delas é uma onda de negatividade. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. A segunda onda que existe no mundo, que não faz bem ao espírito nem à causa da humanidade, é uma polarização radical. Ideias divergentes sempre existiram e sempre existirão, e é bom que seja assim. Bastar a si mesmo é a maior solidão, escreveu Vinícius de Moraes. Porém, o que existe de grave é a perda do senso comum. A radicalização impede que as pessoas concordem até naquilo que é natural e óbvio. E a terceira onda negativa que existe no mundo é a da perda da civilidade. Essa ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. A vida não é assim. Portanto, eu tenho uma convicção profunda de que a vida boa é vivida com boa vontade e com boa fé. E, portanto, eu gostaria de explicar com boa vontade e com boa fé o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em matéria de plataformas digitais. Falando para as pessoas que têm boa vontade e de boa fé. Há pessoas que não leram e por isso não entenderam, há pessoas que leram e não entenderam, e há pessoas que não leram e não gostaram. Portanto, essa é uma rápida explicação sobre o que nós fizemos. Primeira pergunta: por que o Supremo está metido nisso? Eu me lembrei de uma passagem que perguntaram ao John Kennedy, que depois viria a ser presidente dos Estados Unidos, por que ele tinha se transformado num herói de guerra. E ele disse: porque afundaram o meu navio. Bom, aqui é a mesma coisa, o Supremo só está se metendo nisso porque há 2 ações que foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal.
num regime de separação de poderes, o Legislativo legisla, o Executivo aplica leis de ofício e presta serviços públicos e o Judiciário julga os casos contenciosamente que lhes são apresentados. Portanto, foram apresentadas 2 ações pelo Supremo. A gente não tem alternativa para dizer isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, isso aqui não tem lei. E, portanto, nós decidimos porque é o papel do Supremo Tribunal Federal decidir. Havia 2 casos perante o Supremo. No primeiro caso, uma senhora tinha um perfil falso no Facebook. Ela comunicou formalmente ao Facebook que o perfil era falso, estava ofendendo as pessoas e, mesmo depois da comunicação, a plataforma não removeu o perfil pela crença de que dependia de uma ordem judicial. E o outro caso era um caso de uma página, uma comunidade no Orkut antiga, que enxovalhava uma professora. Ela pediu a retirada dessa comunidade e a plataforma também disse que tiraria depois da primeira ordem judicial. Portanto, essa era a discussão posta perante o Supremo. Se a remoção de conteúdo nessas circunstâncias dependeria ou não de ordem judicial. Essa é a razão pela qual o Supremo interveio. Como o Supremo interveio? Qual foi o procedimento? O Supremo convocou uma audiência pública, ouviu todo mundo que tinha que ouvir e depois realizou as sessões de julgamento. Foram 13 sessões de julgamento, com amici escuri representando todos os setores. Tinha setores representantes das plataformas, representantes da imprensa, representantes do empresariado, representantes da academia, representantes de grupos vulneráveis. Todo mundo foi ouvido a esse respeito. E aí, depois de debater isso longamente, por mais de 1 ano, o Supremo decidiu essa matéria. Qual foi o conteúdo da decisão do Supremo? Portanto, nós estamos aqui discutindo qual é o grau de responsabilização das plataformas digitais por conteúdos gerados por terceiros. Essa é a discussão jurídica. Existia no Brasil o Marco Civil da Internet, que tinha 2 regras. Uma previa os casos que dependiam de ordem judicial e a outra norma previa o único caso que a retirada, a remoção deveria se dar por notificação privada, que era no caso de cenas de nudez ou sexuais sem autorização, o chamado revenge porn. Pois bem, existem no mundo 3 grandes tipos, 3 modelos tipos de tratamento de responsabilidade das plataformas digitais. O primeiro deles é o modelo americano. O modelo americano, pela chamada seção 230, dá imunidade absoluta às plataformas por conteúdo de terceiros. Há um segundo modelo, que é o modelo europeu, é o modelo do DSA. Esse modelo estabelece que, como regra geral, a remoção de conteúdo que cause dano a terceiro deve ser retirada por notificação privada. E a grande regra no direito brasileiro era, pelo Marco Civil, que só havia responsabilidade para retirada após notificação judicial. Portanto, essa foi a discussão que se travou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo estabeleceu 3 pilares muito lógicos e muito razoáveis, que, na verdade, ficam a meio caminho entre o modelo europeu de notificação estritamente privada e o modelo americano de imunidade total. Os 3 pilares foram: nós estabelecemos os casos em que deve haver remoção de conteúdo por notificação privada, estabelecemos como critério residual a remoção de conteúdo por ordem judicial e instituímos uma categoria que chamamos de dever de cuidado, que é o tipo de conteúdo que o algoritmo da plataforma deve ser programado para sequer deixar chegar ao espaço público. E aí eu explico brevemente cada um deles. Nós estabelecemos que deve ser removido da internet, das plataformas digitais, por notificação privada, sempre que se trate de crime. Se for um crime, a vítima pode notificar, o Ministério Público pode notificar, qualquer pessoa pode notificar e a plataforma tem que remover. É natural e óbvio que seja assim. Não importa se uma pessoa é conservadora, liberal ou progressista. Se a postagem disser: vamos todos munidos de arma, paus e pedras, vamos até a residência do líder da oposição para linchá-lo, evidentemente essa é uma postagem que não pode ficar no ar.
Se o macho alfa do bairro disser, vamos todos fazer um estupro coletivo da fulana de tal que não me deu bola, evidentemente que isso não pode ficar no ar. Se um estudante revoltado disser, vamos todos na escola tal e vamos matar as crianças que estão lá, isso não pode ficar. Parecem exemplos abstratos, mas há previsões de linchamento, de convocação para estupro e de convocação para matar gente em escola que aparece na rede. Portanto, essa é a primeira regra, que ninguém, em senso comum, pode repudiar. Crime tem que ser removido por notificação privada da vítima, do Ministério Público ou de qualquer do povo. A segunda regra que nós estabelecemos foi o critério residual continua a ser remoção por decisão judicial, inclusive nos crimes contra a honra. Portanto, nós dissemos notificação privada para todos os crimes, menos para crime contra a honra. Por qual razão? Porque calúnia, injúria e difamação são critérios, por vezes, muito subjetivos, e se transfere para a plataforma o dever da remoção, a plataforma é que fica sendo o árbitro de um debate público relevante, Levi. Portanto, é muito importante tirar os crimes contra a honra. É muito importante tirar os crimes contra a honra, porque, do contrário, nós teríamos um impacto muito grande sobre o debate público de uma maneira geral. Se chamar um de cretino ou se chamar de miliciano, pode ou não pode? O juiz é que vai decidir e não a plataforma. Portanto, essa é a exceção que nós estabelecemos. Crime em geral, notificação privada, e essa é a exceção. Terceira regra que nós estabelecemos, dever de cuidado. Há determinadas condutas que, evidentemente, a plataforma não pode sequer deixar chegar ao espaço público. É o algoritmo que tem que ser capaz de impedir. Portanto, você tem que programar o algoritmo para impedir. Para impedir o quê? 1. Crime de terrorismo. Alguém acha que pode ter terrorismo na rede? 2. Instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou mutilação. Alguém acha razoável ter isso na rede? 3. Racismo. 4. Feminicídio. 5. Pornografia infantil. Não importa quem é liberal, conservador, progressista, não pode ter pornografia infantil na rede social. Portanto, esses são os crimes, sim, e um deles é tráfico de pessoas, por evidente, e condutas e atos antidemocráticos, mas não como um critério aberto e subjetivo. A legislação aprovada, aliás, no governo passado, define o que é crime contra o Estado Democrático de Direito, que é golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tipos penais definidos na legislação. Portanto, foi exatamente isso que o Supremo fez. Previu, crime deve ser removido por notificação privada, salvo crime contra a honra. Todas as demais condutas que alguém considere inaceitável tem que ir ao juiz para pedir para o juiz tirar. E a plataforma tem que ter o dever de cuidado de programar o algoritmo para impedir que conteúdos como pornografia infantil, terrorismo e instigação ao suicídio cheguem ao espaço público. É impossível alguém discordar desses consensos a que nós chegamos. E foram consensos difíceis, porque 11 pessoas com ideias diferentes, mas esse foi o consenso sobreposto a que nós chegamos nessa discussão difícil e importante. Estabelecemos ainda 2 regras. No caso de impulsionamento pago ou de publicidade, se for criminoso, a plataforma responde. Por evidente, se você vai receber dinheiro para amplificar uma notícia, você tem que olhar se aquilo não é o cometimento de um crime. E a terceira são o que nós chamamos de deveres adicionais. Tem que ter transparência, tem que ter devido processo legal na moderação de conteúdo e tem que fazer relatórios periódicos sobre a movimentação na rede de uma maneira geral. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez numa decisão extremamente equilibrada e extremamente moderada, que eu acho que foi um movimento exemplar para o mundo de uma maneira geral. Não há nenhum tipo de censura envolvido aqui, a menos que alguém ache que impedir pornografia infantil na rede seja uma censura, ou pelo menos uma censura inaceitável. Eu concluo, portanto, para ficar aqui dentro do meu tempo, com 3 ideias básicas. A primeira,
a negatividade geral não é uma boa atitude diante da vida. Ter visão crítica do mundo para melhorá-lo não é incompatível com ter uma visão construtiva e positiva para empurrar a história na direção certa. A direção certa é a do bem, é a da justiça, é a da inclusão de todas as pessoas e, sobretudo, mesmo na divergência, porque as pessoas pensam de maneira divergente, e é bom que a vida seja assim, mesmo na divergência, conservar a boa vontade e a boa fé. Minha segunda conclusão, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decide quase todas as questões divisivas da sociedade brasileira. O tipo de arranjo institucional que há no Brasil leva para o Supremo todas as questões de interrupção de gestação à demarcação de terras indígenas, de pesquisas com células-tronco embrionárias a desmatamento da Amazônia. Temas em que as pessoas têm visões diferentes e, portanto, a gente está sempre desagradando alguém. Faz parte da vida que a gente escolheu, ou pelo menos aceitou viver, Gilmar, ter que decidir essas questões e estar sempre desagradando alguém. E, portanto, se há uma forma nessa vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. A gente cumpre a Constituição da melhor maneira que pode. E prestígio, importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública. Essa é uma bobagem, porque quando a gente determina a desintrusão de 5.000 pessoas de uma terra indígena onde tinham 1.000 indígenas, fizer uma pesquisa na região, a gente vai perder de 5-1. E ainda assim aquela foi a decisão correta. Portanto, é muito importante ter em linha de conta que o Supremo não escolheu esse papel. A Constituição é que reservou esse papel para o Supremo e a gente o desempenha da melhor maneira que pode. E, por fim, a solução que nós demos para o tema da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos gerados por terceiros, eu penso que ela é equilibrada e ela protege os valores constitucionais e civilizatórios que devem prevalecer. Não tem nada de censura e apenas a nossa decisão enfrenta a má vontade de quem celebra o crime, de quem celebra o extremismo político ou um modelo de negócio que se alimenta do ódio. Muito obrigado. Obrigada, ministro Barroso, por esse esclarecimento em tempo recorde de uma decisão tão importante e, ao mesmo tempo, tão detalhada e tão complexa. Então, obrigadíssimo por essa palestra brilhante. E, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um tema que afeta a nossa democracia. A gente está falando de um tema... É curioso porque todo o debate de plataformas digitais, todo o debate de circulação de conteúdos extremos e ilícitos, ele já era complexo o suficiente antes do advento da IA. E quando a gente pensa hoje que a IA revolucionou, como eu estava comentando há pouco, a criação, né, da comunicação e das informações, como, por exemplo, por meio de deepfakes, que é possível a gente criar uma deepfake, um vídeo muito parecido com o real em segundos, com o tempo em que a gente escreve um e-mail. A IA revolucionou também a circulação dessas informações, o consumo dessas informações, por meio de algoritmos de recomendação, por meio de algoritmos que personalizam a nossa compreensão do mundo, como o senhor muito bem colocou. Sem dúvida nenhuma, isso trouxe um grande desafio para a nossa esfera pública. E eu acho que o senhor trouxe aqui um tema que está muito conectado também com o tema do nosso painel, porque são dois grandes temas em que a gente tem um déficit normativo e um déficit institucional enorme. Na área de redes sociais, que infelizmente ainda não conseguimos uma regulação das plataformas, mas que eu acredito que com a decisão do Supremo talvez isso venha, ministro, né? Imagino que a decisão do Supremo talvez possa acelerar esse processo. Então acho que a gente tinha um déficit normativo enorme relacionado à responsabilização, mas a gente também ainda tem um déficit enorme relacionado a toda a cadeia de valor da inteligência artificial, a transparência, a observabilidade desses sistemas, a um devido processo legal.
Então, me parece que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Supremo foi muito corajoso e preencheu uma lacuna e um déficit muito importante com essa decisão. E eu acho que agora a gente também precisa preencher e superar os déficits relacionados à IA, ao devido processo legal, à observabilidade, a toda uma accountability que esses sistemas precisam cumprir. E por isso eu queria chamar aqui o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que presidiu a Comissão de Juristas no Senado Federal, para nos contar um pouco mais sobre toda a realização e a idealização do PL 2338. Obrigada, ministro, pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu saúdo inicialmente a nossa coordenadora do painel, a professora Laura Chettle Mendes, o ministro Barroso, o senador Eduardo Gomes, o deputado Agnaldo Ribeiro, a professora Luna, o ministro Gilmar, o ministro Temer. Bom, eu me estenderia aqui a tarde inteira saudando todos, o meu querido amigo, o Procurador-Geral da República, enfim. Sintam-se todos saudados. O tema tratado agora pelo ministro Barroso com muita sabedoria e oportunidade, de fato, ele remete diretamente ao tema que eu pretendo tratar aqui, que é o dilema do controle social das tecnologias nascentes, né? Ou bem, nós controlamos essas tecnologias, regulamos essas tecnologias quando elas nascem, ou deixamos para fazer isso depois, quando elas se consolidam e demonstram plenamente os seus efeitos nocivos. Foi o caso da internet e das redes sociais. Nós seguimos, em 2014, tardiamente, o modelo da Communications Act de 1990, deixamos de regular as redes e perdemos várias oportunidades, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, que está aqui, de regular as redes com o PL 6830 e tivemos então que nos valer de uma regulação judiciária, né? Uma regulação judicial que foi feita valendo-se dos mecanismos todos de um contraditório dilatado, amplo, poroso, muito bem relatado pelo ministro Barroso. Esse tema tem uma intersecção direta, claro, com o nosso tema agora da regulação da inteligência artificial, mas ele não se confunde com ele. Como dizia ontem o senador Eduardo Gomes, tivemos que passar um ano para explicar que regulação de rede é uma coisa e regulação da IA é outra. A regulação da IA é um tema que foi colocado no colo do Senado Federal por conta da aprovação de alguns projetos de lei, notadamente o PL 2120 em 2020, e foi isso que levou o senador Eduardo Gomes a instigar o presidente Rodrigo Pacheco a criar a Comissão de Juristas do Senado Federal em abril de 2022. Essa comissão realizou audiências públicas, ouviu especialistas, fez um seminário internacional, colheu informações, contribuições escritas de todos os setores da sociedade, e chegou à conclusão de que era preciso avançar e que era preciso, sim, superar esse dilema do controle social dessa tecnologia nascente da inteligência artificial. Se naquele momento, em abril de 2022, essa comissão de juristas era tratada com uma certa derrisão, né? Como regular uma coisa que não existe, que não se sabe para que rumo vai, em outubro de 2022, antes de apresentarmos o nosso produto, o nosso resultado, o nosso relatório de 1000 páginas que resultou no PL 2338, o jogo mudou completamente quando surgiu o primeiro produto de IA generativa viável, né? O ChatGPT, que, como o ministro Barroso sempre lembra, em poucos meses conquistou 100 milhões de usuários e revolucionou ou criou expectativas de uma disrupção muito completa do mundo em que vivemos, ao permitir que houvesse a possibilidade de criação de agentes de inteligência artificial que pudessem interferir na nossa vida cotidiana. Isso levou a que no mundo inteiro houvesse conclamações pela regulação da inteligência artificial, iniciativas pela regulação da inteligência artificial.
O projeto, de algum modo, o projeto do Senado, o PL 2338, de algum modo, ele se inspira nessa tendência, mas ele é um projeto diferente. Ele é um projeto que procura garantir segurança jurídica, proteção dos direitos fundamentais e o fomento à inovação responsável. Se, de um lado, já nós tínhamos um modelo consolidado na União Europeia de regulação, que era um modelo fundado numa lógica baseada em riscos, nós também procuramos seguir isso, escapando de uma abordagem norte-americana, que era de uma regulação meramente setorial, sem um controle nacional, mas a nossa abordagem é marcadamente original e híbrida, porque ela se baseia, sim, na proteção dos direitos fundamentais como um eixo fundamental da regulação. Ela se inspira no modelo europeu à medida em que classifica os riscos com tratamento regulatório escalonado. Alguns riscos são considerados excessivos e inaceitáveis, como, por exemplo, o social scoring, a classificação das pessoas de acordo com uma pontuação atribuída pelo Estado, como se pratica em alguns estados no mundo. Mas ela também adota uma classificação de riscos escalonada e muito mais flexível que o modelo europeu. Por outro lado, o projeto prevê uma governança multissetorial coordenada por uma autoridade central e um fomento à inovação com o uso de sandboxes regulatórios. Além disso, também há uma previsão de uma compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o ordenamento constitucional. Uma característica nossa, do nosso ordenamento, é que, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, o projeto contém um elenco de direitos dos usuários e das pessoas afetadas pela inteligência artificial. Os princípios que orientam o projeto, né? O projeto ele tem basicamente 5 pilares. Os princípios são a centralidade da pessoa humana, transparência, explicabilidade, auditabilidade, a não discriminação, a proporcionalidade. Os direitos, o segundo pilar são os direitos das pessoas afetadas pela inteligência artificial, o direito à informação prévia sobre o fato de haver uma interação com a inteligência artificial, o direito a uma explicação e a revisão humana de decisões automatizadas, o direito à não discriminação algorítmica e a correção de vieses. Esse é um dos pontos centrais do uso da IA, né? Que o uso da IA normalmente implica, de algum modo, que em algum momento o algoritmo vai discriminar aquela pessoa em alguma situação. Isso já tem tido implicações sérias no uso, por exemplo, do sistema de justiça penal, sobretudo, com o uso de bases de dados que podem ter implicações severas sobre a aplicação de penas, e a compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros. O sistema de classificação de riscos, por outro lado, é muito menos rígido do que o sistema previsto na regulação europeia. E há uma adaptação já, como o anteprojeto nasceu já depois da emergência de um produto comercial de inteligência artificial generativa, já há uma adaptação também a essa nova característica da IA generativa, que a diferencia do modelo anterior. Uma outra preocupação, claro, também é o fomento à inovação tecnológica e a criação de um Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. O projeto procurou deixar claro que caberá ao Poder Executivo definir qual seja essa autoridade nacional encarregada de coordenar as autoridades multissetoriais. Talvez a NPD seja
a autoridade mais vocacionada para isso, mas haverá necessariamente a participação de agências setoriais como o Banco Central, a Anvisa, a Anatel, o CAD e outras, dentro de um modelo federativo escalonado e funcionalmente distribuído. Foi muito importante também para a elaboração do projeto a discussão da responsabilidade civil. Os projetos oriundos da Câmara dos Deputados tinham originalmente a previsão de criar um novo sistema de responsabilidade civil que refugia completamente do ordenamento, tanto do microsistema do Código de Defesa do Consumidor, como das normas do Código Civil, o que gerou até um manifesto de civilistas contra aqueles projetos aprovados originalmente pela Câmara dos Deputados, porque isso poderia provocar o risco de uma irresponsabilização dos operadores de inteligência artificial. Então, procurou-se no projeto ter o cuidado de enquadrar a responsabilidade dos operadores de inteligência artificial no ordenamento. Uma das dificuldades que qualquer regulação de inteligência artificial enfrenta, necessariamente, será sempre a questão dos direitos autorais. Saber como é possível treinar os modelos de linguagem ampla para a inteligência artificial generativa que se valem de obras protegidas por direito autoral ou copyright, sem ferir esses direitos. Como remunerar esses direitos de algum modo? Ou, se houver já bases treinadas, como permitir que elas continuem sendo treinadas sem que haja um mau ferimento dos direitos autorais. Essa é uma questão difícil, não há uma resposta fácil para isso. Já há alguns modelos em curso no mundo, mas o projeto procurou atender aos reclamos das associações representativas dos produtores de conteúdo, dos artistas e dos defensores da propriedade intelectual, mas esse é um dos pontos que efetivamente serão dignos de uma consideração pelo Parlamento. Eu quero crer agora que na Câmara dos Deputados, sob a liderança do deputado Agnaldo Ribeiro, o PL 2338, na revisão que merecerá na Câmara dos Deputados, possamos ter em breve, nos próximos meses, quem sabe já no próximo ano, uma regulação da inteligência artificial inovadora que traga ao mundo uma luz nova, um sistema geral de regulação da inteligência artificial que garanta segurança jurídica, a proteção dos direitos fundamentais e que fomente a inovação responsável e que permita, novamente voltando ao ponto inicial da minha fala, fugir desse dilema do controle social das tecnologias nascentes. É preciso criar balizas sólidas para regular essa tecnologia que, sem dúvida, tem um destino ainda ignorado. Nós não sabemos exatamente o que acontecerá nos próximos 5 anos com a inteligência artificial, nem no próximo ano o que acontecerá com a inteligência artificial. Há previsões muito díspares, há quem preveja que ela se incorporará paulatinamente à nossa vida cotidiana, assim como o automóvel, o avião, a energia elétrica, os computadores foram se incorporando, ou há alguns que preveem uma disrupção completa do nosso cotidiano e uma transformação radical da nossa vida. Não há como prever isso, mas é preciso fixar balizas e impedir que haja alguns abusos e algumas transgressões aos direitos fundamentais. E essa regulação básica, esse núcleo regulatório e um sistema nacional de regulação que garanta, então, segurança jurídica, garanta a proteção aos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, proteja a inovação é fundamental. E eu espero que isso possa acontecer nos próximos meses. Muito obrigado pela paciência.
Obrigada, ministro Cueva, por essa brilhante palestra em que o senhor explicou esse modelo tão único que foi desenvolvido pelo Senado Federal. Certamente esse projeto de lei, eu diria que ele é o único no mundo, então algo bastante brasileiro e ao mesmo tempo com uma conexão e uma interoperabilidade muito grande com inúmeros documentos que a gente tem. O próprio conceito de IA foi inspirado em documentos da OCDE, na recomendação da Unesco, no AI Act e em tantos outros documentos e projetos. Ao mesmo tempo, o projeto brasileiro ele tem esse duplo sentido, como o senhor muito bem colocou. Ele é baseado em riscos, porque a gente sabe que os sistemas de IA têm riscos muito distintos. Não dá para regular um sistema que separa o spam do e-mail com sistemas que entram e que tomam decisões, ou que ajudam a gente a tomar decisões na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho. Ao mesmo tempo, esse modelo baseado em riscos precisa ser combinado com um modelo baseado em direitos, em que o direito à supervisão humana, o direito à revisão humana, o direito à não discriminação também estejam protegidos. Tudo isso precisa estar em uma arquitetura em que haja uma supervisão, em todo um sistema de supervisão e enforcement, porque do contrário a gente sabe que é impossível aplicar direitos, implementar uma estrutura de accountability se não tivermos uma estrutura de supervisão. E isso também é único no projeto brasileiro. Há uma estrutura de supervisão híbrida em que se combina o protagonismo das agências reguladoras, ou seja, toda uma estrutura de supervisão em que valoriza a expertise das agências e os recursos que a gente já tem, juntamente com uma coordenação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai lidar com aqueles temas que ultrapassam a visão setorial. Exatamente são temas ligados a direitos fundamentais e que, portanto, precisam de uma aplicação e de uma interpretação única. Então, acho que tudo isso mostra o quão única é a proposta brasileira, adequada à nossa realidade e, ao mesmo tempo, conversando com os documentos e legislações internacionais. Obrigada, ministro, pela sua explicação. E eu queria aqui chamar o querido senador Eduardo Gomes, que foi um grande líder em todo esse processo. Por favor, senador, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Quero aproveitar e fazer os cumprimentos à professora Laura, ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cueva, Ricardo Vilas Boas Cueva, que foi presidente da comissão de juristas que iniciou o debate do anteprojeto, que foi apresentado pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco. A professora Laura, já falei, que está apresentando aqui, e a professora Luna, que também participa desse debate, e a todos aqueles que vieram hoje na abertura. Então, se repetir alguma palavra aqui, é por conta do que nós temos que dizer aqui, que é o nosso ofício de legislar. E eu quero fazer um cumprimento especial também ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que será o relator da regulamentação de inteligência artificial na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Canziani, a todos que acompanham esse debate, presidente Michel Temer, nosso Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. Quero cumprimentar os ministros do STJ, os ministros do STF, senadores da República que estão aqui também presentes, estiveram durante o dia inteiro, os deputados federais, está aqui o Lafayette, meu amigo Carlos Sampaio, autoridades ligadas a sindicatos, profissionais do direito, corporações. Aqui está o Luciano Leiro, aqui, presidente da Associação dos Delegados, amigos do Brasil, amigos do mundo que vieram a esse 13º Fórum, ao ministro Gilmar, meu agradecimento por mais um convite, aos tocantinenses que estão distribuídos em alguns painéis, para o nosso orgulho, a senadora Cátia Abreu, que acabou de falar agora há pouco, no painel anterior, ao Moisés, ao governador Vanderlei, que estará amanhã num painel sobre sustentabilidade. Enfim, eu queria falar um pouco sobre a aprovação do Senado e, seguinte, fazer algumas considerações. Primeiro, que o mais importante nesses dias em que nós completamos os quase 1.000 dias de trabalho, 600 dias entre a comissão e a votação na comissão e no plenário, surpreso por entender, e eu tenho estudado muito isso,
o que não aconteceu depois da aprovação do relatório do Senado. E por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque o mundo não acabou, as Big Techs não quebraram, o modelo do Brasil não foi visto pelo mundo como um modelo antiquado, diferente da União Europeia ou do Executivo Ordem. Ou seja, o Brasil achou uma fórmula de iniciar o debate sobre a legislação de maneira aberta, democrática, ouvindo todos os setores, e conseguiu extrair um texto que merece melhoras, merece aperfeiçoamentos, e isso ocorrerá sob a relatoria, tenho certeza absoluta, do deputado Aguinaldo Ribeiro e dos deputados federais. Por que eu também reforço essa visão? Porque nós estamos diante de um sistema bicameral, de um debate amplo, de uma matéria tão complexa, mas tão complexa, que quando a gente discute inteligência artificial, meu querido deputado Orlando Silva, eu já admito que a gente está discutindo inteligência artificial naquilo que ela realmente é, que é inteligência estendida. Sempre caberá ao ser humano, sempre caberá ao bom senso, o debate sobre a melhoria de condições de vida e de relações humanas através da tecnologia. Por isso, essa dificuldade, que foi aqui bem explicada pelo nosso presidente, ministro Barroso, de separarmos, no mundo que vivemos, o que é regulação de tecnologia e o que é convivência e esse mundo que nós vivemos nas redes sociais, na internet, no dia a dia, nessa vida instantânea de notícias, algumas que são verdadeiras, outras que são falsas, e todas as mazelas do mundo atual. Eu disse agora pela manhã, e todos sabem disso, que tem conversado comigo, que o meu susto tecnológico eu gastei todinho com fax. Então, nada me espanta. Então, depois que eu vi o fax, veio a internet para mim. Então, realmente, a gente teve paciência para discutir esse tema, temperança, e eu tenho certeza que na Câmara esse projeto sofrerá e terá a mesma atenção e a mesma tranquilidade do deputado Aguinaldo. Mas entendo que nós temos matérias paralelas que serão votadas, as relações de trabalho mudaram, essa é uma questão importante. Várias discussões internas do uso de tecnologia, os seus avanços e a complexidade do uso de inteligência artificial, na minha opinião, sofrerão alguma visão de seguro nas relações. Ouvi isso na oportunidade que tive, até pelo Supremo Tribunal Federal, de conversar com um professor de Harvard sobre o tema. Então, o mundo continua discutindo, o mundo continua se transformando numa rua com 8 bilhões de habitantes e vizinhos. Portanto, a complexidade, os novos desafios e os desafios que vão atualizar a regulamentação de inteligência artificial prosseguirão na Câmara. E quando me perguntam, Eduardo, qual vai ser a sua providência com relação ao que está sendo discutido na Câmara? Como brasileiro, vou discutir junto. Espero que isso chegue logo ao Senado, com a sintonia que tem e o que significa o Congresso Nacional. Então, sobre inteligência artificial, gostaria de fazer esse breve comentário, porque também estou na expectativa de ouvir o deputado Aguinaldo, mas faço agora também, como membro do Congresso Nacional, nesse momento, também representando o presidente Davi Alcolumbre, uma observação sobre aquilo que vejo que é um exercício que o Brasil precisa fazer, principalmente os poderes, com relação a bom senso e discussão sobre os embates entre os poderes. O Congresso também sofre e precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre aquilo que é a origem na Constituição de poderes independentes e harmônicos entre si. Então, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal fala sobre uma lei de 11 anos de vigência e que sofreu 3 anos de discussão, quando o assunto é tecnologia e influência das redes sociais na vida do cidadão brasileiro, é evidente que essa decisão é o fato diante da responsabilidade do Congresso Nacional. Há alguns que enxergam como o fim. Eu, por exemplo, enxergo como o início. É o início, a decisão do Supremo é o início de uma discussão que o Congresso deve ter, que o Poder Executivo deve ter, que a sociedade deve ter, de nova dinâmica com relação à vida
com a presença das redes sociais, os direitos com relação à vida tecnológica. Então, eu sou daqueles que entendem que o Congresso Nacional deve, a partir dessa decisão, discutir um novo ambiente. A gente pode e deve discordar avançando. Há aqueles que pretendem discordar retroagindo, mas a tecnologia não deixa que a gente tome esse tipo de atitude olhando para trás. O mundo tecnológico é um mundo que requer de todos nós, nas eleições, na vida comum, nos negócios, nos ambientes de regulação, olhar para frente. E é isso que eu entendo que o Congresso deve fazer. Eu sei que inteligência artificial, vida nas redes sociais, é uma provocação, é uma realidade que deixa todos nós, por muitas vezes, apreensivos e até aqueles que têm uma visão mais catastrófica dessa relação. Mas eu ainda sou daqueles que mantêm o medo tecnológico no fax, mas consegui passar tranquilamente pela Second Life, que a gente ia ter uma outra cidade, uma outra sogra, um outro negócio, ia ser bem complicado. Então, eu acho que a gente precisa de temperança, diálogo, e vou terminar falando aquilo que disse hoje cedo aqui com o ministro Gilmar e com todos. O fórum é espetacular. Estamos discutindo o Brasil aqui, senador Laércio, e as relações do Brasil com Portugal, Portugal com o Brasil, do direito, da cidadania, mas vamos aproveitar a oportunidade de discutir o Brasil com o Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senador Eduardo Gomes, por essas brilhantes palavras. O senhor, sem dúvida nenhuma, acho que há muitos responsáveis pela aprovação, mas o senhor certamente foi o grande líder dessa aprovação no Senado Federal e abriu o diálogo com todos os setores. Talvez seja por isso que hoje a proposta conta com o apoio do setor financeiro, do setor de saúde, do setor cultural, do setor da educação, exatamente porque o senhor não apenas abriu o diálogo, como foi aprimorando o texto em todo esse processo. E, sem mais delongas, eu queria dizer que a gente tem uma grande expectativa também, deputado Aguinaldo. As discussões acho que já estão muito avançadas e muito interessantes na Câmara dos Deputados. E eu queria também, sem mais delongas, dizer que é uma grande honra ter o senhor conosco. E eu gostaria de convidá-lo aqui também para o palco. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui e agradecer primeiro o convite, o ministro Gilmar Mendes, a nossa doutora Laura Schertel, cumprimentar o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, cumprimentar o ministro Cueva, meu líder e amigo senador Eduardo Gomes, a professora Luna, cumprimentar aqui o presidente Michel Temer, quem eu tive a honra de servir do seu governo como líder na Câmara dos Deputados, nosso procurador Gonet, mais senadores, senadoras, deputados, deputadas, amigos aqui presentes. De forma muito rápida, eu ainda tomo sustos, senador Eduardo, com a evolução tecnológica. Nós estamos vivendo num mundo que caminha para cada vez mais termos um ciclo menor de evolução tecnológica. E isso é um desafio para governos e parlamentos. Os governos no mundo todo talvez tenham, e aí não é um temor só, mas é também uma constatação. A gente vê que a iniciativa privada avançou bastante em alguns países, sem dúvida nenhuma. Elas vão deter uma capacidade tão grande que comprometerão no futuro a soberania desses países. E isso num mundo tecnológico em que cada vez mais nós temos menos fronteiras, e cada vez consome mais do outro lado do planeta. Então, esse é um desafio para todos nós, legisladores, e para os governos.
que, e muitas vezes, por conta da questão da própria definição do seu orçamento público, né? Em alguns países, e eu imagino que nós tenhamos hoje, talvez seja um dos problemas do nosso país, além da radicalização extrema, que faz com que as pessoas simplesmente deixem de pensar e planejar e pensar no futuro, porque estão tão ocupadas em discutir, às vezes até me permitam a palavra mais forte, a idiotice, né? Do que pensar no futuro do seu país, das gerações futuras. E nós deixamos muitas vezes de termos projetos de Estado para discutirmos questões circunstanciais, que tem sido, infelizmente, no nosso país, tema recorrente. Eu vou só falar de um tema para não deixar de falar também do senador Eduardo Gomes. Nós não éramos para estar discutindo questões fiscais de forma pontuais, porque nós acabamos de aprovar a emenda constitucional que trata sobre o sistema tributário brasileiro, que remete ao Executivo o dever de mandar uma reforma sobre a renda e patrimônio. E é nessa reforma que deve ser tratada exatamente para se corrigir as questões fiscais. Mas nós insistimos em tratar das questões circunstanciais. Só cuidar daquilo, eu preciso cumprir o arcabouço esse ano, em vez de termos mudanças estruturais. Mas nós, como bons brasileiros, não desistimos nunca, né? Então, seguimos em frente e sigamos em frente. Eu tive a experiência de relatar a emenda constitucional da tributária, pensei que essa fosse o meu último desafio maior, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados. E agora me veio esse de relatar a regulação da inteligência artificial. O que é, como disse aqui o ministro Cueva, é mais uma ferramenta que a humanidade dispõe, assim como dispõe da internet e das redes sociais. O que nos cumpre é como utilizar essa ferramenta. Esse é o cuidado. E aí isso tem a ver também com as questões de valores e ética e moral de uma sociedade. Ela vai muito além de uma questão tecnológica, né? Mas passa por nós decidirmos que sociedade nós queremos, e os cuidados que nós queremos. E aí é lógico, como disse aqui muito bem o ministro Barroso, tem coisa que para mim são valores que são meus também, ministro, e eu os comungo. E que esses valores para mim são inegociáveis e que são o senso comum da sociedade. Não é possível que alguém possa pensar que, por exemplo, estimular o suicídio via internet possa se ter uma posição divergente dessa, ou se ter um outro valor em relação a isso. Ainda que nós tenhamos que respeitar a liberdade de direitos e que possa ser que alguém tenha essa opinião. Mas no senso comum da nossa sociedade, eu comungo com esses mesmos valores. E aí nos cabe o desafio de fazer essa regulamentação. Nós começamos o trabalho agora na comissão especial, estamos no momento de ouvir, para, junto com o Senado Federal, e cumprimentando aqui a comissão dos juristas, o presidente Pacheco, que apresentou o projeto, nós produzirmos e vencermos os desafios, né, de termos uma regulação que nós já sabemos, do ponto de vista do foco, aonde nós queremos chegar, né? Que é você ter a proteção dos direitos fundamentais do cidadão, né? E aí falo de maneira geral, desde direitos autorais até os direitos da criança, do adolescente e da mulher, mas também um ambiente que você tenha um ambiente propício, né, à produção de inovação no nosso país. E esse talvez seja o nosso desafio, né, de encontrarmos essa regulamentação com o equilíbrio necessário para termos clareza dessa legislação e que nós possamos fazer isso de forma a que sejamos, quem sabe, até uma referência no mundo. Porque com quem nós temos conversado ultimamente, nós temos visto que ainda alguns países, alguns avançaram, estão repensando naquilo que fizeram, outros países estão ainda buscando um caminho, alguns já regularam a questão de internet,
mas ainda não decidiram o que fazer com inteligência artificial. E nós estamos nesse momento, né, de aprender um pouco com a experiência internacional para construirmos essa regulação. E vamos fazer isso da melhor forma. Vamos fazer isso vindo à sociedade civil. Eu quero aqui cumprimentar o ministro Barroso, que já se antecipou nesse processo de visão, né? Como dizia Zé Américo de Almeida, um paraibano ilustre, dizia que ver bem é ver o que os outros não veem, né? E Vossa Excelência está vendo, para além da sua geração, já adotando e se antecipando a medidas que têm que ser tomadas agora, mas que irão repercutir no futuro muito próximo, nesta e em outras gerações. Então, é lógico que é um desafio muito grande. Eu vou só dar um exemplo do desafio, eu estava comentando há pouco, você tratar de uma regulação que sempre está evoluindo, e a gente tem que buscar uma legislação que também tem essa capacidade de não ficar obsoleta muito rapidamente, né? Mas, por exemplo, como você tratar os próprios direitos autorais? É um desafio. Eu estava ontem, e quero compartilhar com vocês, muito rapidamente, vendo uma manchete, uma reportagem de uma revista. Deixa eu só ver se eu acho agora. A tecnologia é bom, mas às vezes a gente se atrapalha com ela. Não vou achar. Uma notícia. Milhões de brasileiros já fazem terapia por inteligência artificial. A segunda notícia. Como banda criada com inteligência artificial atingiu 500 mil de ouvintes mensais. A gente pensa que é coisa do futuro, né, que ainda vai acontecer, mas eu vou ler só rapidamente. Uma banda com 500 mil ouvintes mensais no Spotify virou assunto nas redes sociais após internautas afirmarem que tanto os integrantes quanto as músicas foram geradas por inteligência artificial. Na última semana, o grupo The Velvet Sundown virou pauta entre os usuários da plataforma Reddit. A arte dos discos e fotos dos membros tem estilo visual que remete a IA. Não há perfis ou pegada digital dos integrantes, nem mesmo vídeos ou registros de shows ao vivo. Então, nós já estamos vivendo isso. A matéria é mais longa, não vou me ater, quem quiser depois eu posso compartilhar. Mas é uma realidade que nós já estamos vivendo. E esse é o desafio, é como tratar disso, né? Inteligência artificial é transversal, mexe com a vida de todos nós. Pode ser benéfica para salvar vidas, aplicada à saúde, aplicada à educação, para formar e democratizar conhecimento, e pode ser maléfica quando se presta para que você, por exemplo, utilize como instrumento de ensinar a prática de suicídio ou a pornografia infantil e esse tipo de coisa. Então, ela é mais uma ferramenta e o desafio nos cabe de como regular isso com maestria para que nós possamos ter eficácia da lei. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, o parlamentar era medido pela quantidade de projetos de lei que ele apresentava. E eu dizia, isso não faz o menor sentido para mim, porque eu acho que isso, quanto mais lei você faz, é sinal de que alguma coisa está errada. Talvez a nossa sociedade esteja com deficiência de alguma coisa. E acho que nós precisamos, com a legislação que se tem, com o que se vai produzir, termos as leis sendo cumpridas no nosso país. Eu acho que isso é que nós precisamos fazer. E fazer com que as pessoas e os cidadãos saibam dos seus direitos, conhecendo as leis. Porque também muita gente não sabe, às vezes as pessoas se surpreendem com o que já está em vigor, né? E é direito ou dever do cidadão, mas ele não tem esse saber. Por fim, eu quero aqui conclamar e dizer que também não adianta uma legislação sem que nós não pratiquemos, né, a nossa
harmonia institucional, né? Então, eu acho que nós estamos no momento, como disse aqui o senador Eduardo Braga, representando aqui, Eduardo Gomes, representando o presidente do Senado Federal, eu acho que é um momento em que nós devemos ser sempre cooperativos, colocando a sociedade e a nação em primeiro lugar, né? Então, estamos discutindo inteligência artificial, mas acho que também é um momento das instituições brasileiras se darem as mãos para nós vencermos esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E olhando para um Brasil para além dessas mazelas que nós estamos vivendo, desses momentos, dessas coisas pequenas, questiúnculas que nós vivemos. Eu acho que é a hora de nós não discutirmos só a inteligência artificial, mas também nós aproveitarmos esse debate e usarmos a inteligência institucional para bem do Brasil. Obrigado. Muitíssimo obrigada, deputado Aguinaldo Ribeiro, por essas excepcionais palavras. Certamente o senhor saberá conduzir, como ninguém, o senhor que relatou a reforma tributária. Acho que não poderíamos pensar em um relator tão hábil para que possamos debater esse tema tão relevante, como o senhor muito bem colocou, que precisamos encontrar esse equilíbrio entre inovação e proteção de direitos. Certamente a Câmara saberá fazer essa revisão e aprimorar esse projeto nesse momento. Eu queria então agora, obrigadíssimo pela sua participação, deputado, eu queria agora, sem mais delongas, chamar a querida Luna Barroso para trazer também uma reflexão sobre a decisão humana, sobre eventuais novos direitos fundamentais que a gente também precisa pensar nesse contexto tão complexo. Obrigada, Luna, pela sua presença, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Laura, ao ministro Gilmar Mendes, pelo convite para estar aqui hoje. Cumprimento também todos os demais palestrantes, presidente Michel Temer, todos os presentes. A minha fala tem como foco algumas reflexões sobre o uso da inteligência artificial pelo judiciário e pela administração pública para a tomada de decisão. E elas são movidas essencialmente por uma pergunta central: existe um direito fundamental a uma decisão humana? A formulação mais relevante desse princípio está contemplada no artigo 22 da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que estabelece que os cidadãos têm o direito de não serem submetidos a uma decisão automatizada que tem impactos significativos sobre a sua vida. Isso inclui decisões judiciais, decisões sobre contratação e recrutamento. Mas será que esse direito fundamental deve mesmo ser reconhecido nas democracias? Ou será que o direito fundamental é um direito a uma decisão de qualidade, seja ela humana ou seja ela automatizada? Eu faço a seguir algumas reflexões que eu considero importantes para a gente pensar sobre essa pergunta, ainda que eu não chegue a uma resposta definitiva na minha apresentação, porque, na verdade, eu não tenho. Mas eu acho que a gente tem algumas reflexões importantes que nos ajudam a pensar coletivamente sobre essa pergunta. A vida em sociedade, ela depende de uma série de decisões judiciais e administrativas que até muito recentemente eram tomadas por humanos. E para endereçar a subjetividade, a arbitrariedade, a inconsistência das decisões humanas, o direito desenvolveu uma série de exigências, incluindo exigências de transparência, exigências de devido processo legal, exigência de deveres de fundamentação. Além disso, as decisões mais relevantes são tomadas dentro de estruturas burocráticas que se sujeitam a leis, se sujeitam a procedimentos e dentro das quais as decisões são tomadas por diversos atores. O poder decisório não está concentrado em uma única pessoa. Mas a verdade é que, ainda assim,
essas proteções do direito, elas não são capazes de evitar erros humanos. E talvez o principal motivo disso seja a escala, o número de decisões que o judiciário e a administração pública precisam tomar na sociedade moderna. Basta pensar no judiciário como um exemplo. O relatório Justiça em Números do CNJ informa que foram 35 milhões de novos processos apenas em 2023. E o ano se encerrou com um acervo de 83,8 milhões de processos em tramitação. Na média, foram decididos 8,6 casos por magistrado a cada dia útil. Objetivamente, em nenhum mundo é possível decidir 8,6 casos por dia com a atenção igual dedicada a todos eles. Essa é, portanto, a primeira conclusão que eu considero importante para pensar sobre a minha pergunta inicial. Discussões sobre o uso da inteligência artificial pelo judiciário e pela administração pública, elas precisam partir de uma visão pragmática da realidade e não de uma visão idealizada de acesso à justiça e de devido processo legal. A gente precisa olhar para o que a gente tem e como a gente aprimora isso, e não se o uso da inteligência artificial concretiza um princípio idealizado, perfeito, de acesso à justiça e devido processo legal. Mas, por outro lado, e aqui eu passo a segunda reflexão que eu considero importante, usar a inteligência artificial de uma forma que seja fiel aos nossos valores democráticos exige também reconhecer que dados nem sempre são objetivos. Eles nem sempre retratam uma realidade absoluta. Então, a gente precisa desmistificar também essa percepção de que os dados sempre levam a um único resultado. O desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial e, mais especificamente, de machine learning, ou aprendizado de máquina em português, exige uma série de escolhas subjetivas. Por exemplo, é preciso decidir o que se quer medir. Risco de crédito. Medir o risco de crédito de uma pessoa não é uma qualidade intrínseca que ela possui ou não possui, não é como raça ou gênero. Ela é uma qualidade que precisa ser aferida por outras variáveis. E a escolha dessas variáveis é uma escolha altamente subjetiva. Então, por si só, como a gente avalia o risco de crédito de uma pessoa implica decisões subjetivas sobre quais variáveis consideramos importantes para aferir esses riscos. E mais importante, a decisão sobre quais variáveis usar é feita pelas empresas privadas que desenvolvem esses algoritmos. Então, fora dos espaços tradicionais de accountability e de resposta democrática aos indivíduos. Em segundo lugar, é preciso decidir também quais padrões extraídos dos dados nós queremos replicar e quais padrões nós queremos combater. Os dados identificam padrões importantes, mas eles também podem identificar estereótipos e preconceitos que nós não queremos reproduzir no algoritmo. Mas a tecnologia, ela não tem a granularidade para avaliar qual é o padrão positivo e qual é o padrão negativo. Então, nós precisamos também aqui de uma intervenção humana para decidir quais são os padrões que nós queremos repetir e quais são os padrões que nós queremos reprimir. Mais uma escolha subjetiva desses algoritmos. E, em terceiro lugar, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, eles funcionam treinados a partir de exemplos. Então, também é preciso garantir que se utilize exemplos suficientes e, mais importante, suficientemente diversos. Porque as minorias, muitas vezes, não são contempladas no treinamento desses algoritmos e podem, portanto, sofrer algum tipo de impacto prejudicial por uma falta de precisão do algoritmo para contemplar a realidade dessas pessoas. Então, com a regulação adequada, a inteligência artificial ela tem o potencial de tornar as nossas decisões políticas ainda mais transparentes, porque o desenvolvimento dos algoritmos ele nos força a articular quais são os nossos objetivos, a entender quais são os nossos trade-offs. Ele também pode, em alguma medida,
nos reconectar com a dimensão moral da igualdade. O que a gente quer atingir com esse processo de tomada de decisão? Quando a gente faz um algoritmo, a gente se depara frontalmente com essas questões e o debate pode se tornar muito mais franco. Mas para que isso seja possível, as democracias precisam desenvolver um sistema robusto para regular essas decisões políticas que agora não são mais tomadas no âmbito de instituições de representação democráticas, mas em empresas privadas que vendem os seus serviços para o Estado. E há um último problema que eu considero muito grave. Poucas empresas privadas ou órgãos estatais têm a capacidade para desenvolver esses algoritmos. Por isso, muitas delas recorrem ao mesmo algoritmo. Então, mais de 1/3 das empresas que integram a lista Fortune 100 usam a mesma ferramenta automatizada de triagem de candidatos. E essa padronização, ela representa um problema muito novo. Quando os mesmos algoritmos desenvolvidos pelas mesmas empresas são usados por um setor inteiro, as implicações da exclusão desse algoritmo são muito maiores e muito mais devastadoras. Quando você tinha um tomador de decisão com os seus próprios vieses, você podia recorrer a outros e, eventualmente, chegar a alguém que contemplasse a sua visão. Mas quando um algoritmo é usado em escala massiva pelo Estado, os impactos da exclusão são muito maiores e muito mais relevantes. Feitas essas reflexões, e para ficar dentro do meu tempo, eu acho que o começo de uma resposta à minha pergunta inicial é que as democracias não precisam contemplar um direito fundamental a uma decisão humana em cada caso concreto. A decisão humana no uso da inteligência artificial, na verdade, precisa ser realocada para um momento anterior, para a etapa de desenvolvimento dos algoritmos, com ferramentas de legitimação e de accountability nessa fase. Depois disso, talvez o algoritmo possa tomar decisões em escala sem a necessidade de uma revisão humana constante de todas elas. Mas tudo isso depende, é claro, da comprovação de que os algoritmos são calibrados para resolverem o problema que se pretende que ele resolva. As máquinas nem sempre serão boas tomadoras de decisão. No estágio atual da tecnologia, elas são ótimas para questões empíricas, mas elas não têm nenhuma capacidade de resolver questões éticas e morais. Delimitar esses espaços, os espaços nos quais as máquinas são boas tomadoras de decisão e os espaços em que elas não são, também é uma tarefa fundamental das democracias. Então, me parece que o direito fundamental relevante é um direito fundamental a uma decisão de qualidade, seja ela humana, seja ela automatizada, desde que com a supervisão adequada no momento de desenvolvimento do algoritmo. Agradeço a Laura mais uma vez, cumprimento todos os palestrantes, muito obrigada a todos. Obrigadíssimo, Luna, por essa brilhante palestra. Acho que você conseguiu mostrar para todos nós o quão complexo e como é difícil também, seja pela decisão humana, seja por decisões em especial automatizadas, o quão difícil é termos uma decisão de qualidade, e acho que você foi muito clara nisso. Eu queria já encerrar então esse painel, em primeiro lugar cumprimentando todos os excepcionais palestrantes e autoridades que tiveram conosco, cumprimentar excelentíssimo presidente Michel Temer, excelentíssimo procurador-geral da República, que esteve conosco também todo o tempo, Paulo Gonet, ministro do TSE, Floriano, tantos outros ministros, ministro Salomão, que esteve conosco o tempo todo, professor Vitalino, professor Blanco, professor Gilmar Mendes, em nome dos quais também cumprimento toda essa palestra. E certamente, acho que uma última palavra para encerrar esse maravilhoso painel, eu acho que a gente precisa trabalhar numa governança democrática, tanto para as redes sociais, acho que o Supremo deu um excelente primeiro passo, como também para a regulação da IA, e isso está sendo discutido hoje no Senado Federal. Tivemos 2 brilhantes parlamentares conosco, e eu tenho certeza que o Brasil conseguirá, tanto em um tema como em outro, avançar. Obrigada a todos e obrigada a todos os ilustres palestrantes. Muito obrigada.